dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: existe uma luz no fim do túnel e a palavra nos conduz por esse vale de escuridão. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pela palavra, pelo alimento, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Se a gente fosse parar para pensar um pouco, o que seria esse túnel? O que seria essa escuridão? É um lugar que a gente vive, não sabe para onde vai, não sabe o que quer, vive procurando o amor dentro das pessoas, porém vive mais de decepção do que de realização. E quanto mais nós vivemos, mais amargurados nós nos tornamos. Ao invés do tempo trazer experiência, o tempo é sinônimo de medo. E quanto mais medo eu tenho, mais condições eu crio nos próximos relacionamentos, subjugando todas as pessoas pelo erro de outras pessoas. E quanto mais nós caminhamos nesse vale de escuridão, mais tristeza nós sentimos, cansaço, desânimo, desilusão. É como se estivéssemos simplesmente esperando a morte chegar, observando outras pessoas vivendo, como se elas não merecessem nada do que elas recebem e o mundo fosse uma injustiça, porque quem merecia era eu. E quando nós não sabemos reconhecer nada de bom, nenhuma qualidade, nenhuma virtude, nenhum esforço, nós acabamos por subjugar todo mundo. E o que pode vir de bom, onde um coração que só existe amargura, inveja e vaidade? A partir do instante que eu não consigo reconhecer a mim mesmo, que eu não consigo valorizar nada dessa vida, eu acabo perdendo todas as coisas sem saber o real motivo. Mas ao invés de eu parar e pensar, eu vou tentar dopar os meus sentidos. E é mais um copo daquilo, é mais um cigarrinho disso, é mais uma festa, é mais uma jantinha, é mais um negocinho. E nós continuamos a caminhar dentro dessa escuridão. E de repente, você vê sobre a vida de outras pessoas que eram seus amigos, que praticavam e faziam as mesmas coisas que você, que elas deixam de frequentar os mesmos lugares, que ela já não fala mais da mesma forma, que carrega um sorriso no rosto, até a afeição da pessoa mudou. E você olha e fala, poxa, mas o que aconteceu com essa pessoa? O que será que ela tem feito? Quem será que tratou ela? Será que ela foi num psicólogo? Quanto será que ela gastou? Porque nesse mundo, melhoria quase sempre é sinônimo de gastar algo, Por nós mesmos, dificilmente. Tanto que quando nós nos propomos a fazer academia ou alguma atividade física, alguma coisa, estamos mais preocupados em comprar a roupa e o suplemento e se inscrever do que propriamente criar o hábito de frequentar. E na maior parte do tempo nós gastamos o recurso, mas não temos o comprometimento. Mas tudo isso que eu citei é sinal de uma vida espiritual que é inexistente. Então uma pessoa que não alimenta o seu espírito, uma pessoa que não conhece a palavra de Deus, que ela não conhece a Jesus, ela nunca vai ver essa luz no fim do túnel. Ela vai continuar vivendo e vivendo e vivendo, por mais que às vezes ela saiba o nome de Deus. Porque o maior equívoco que a gente tem é achar que pelo simples fato de eu me intitular cristão, ou de eu falar que eu sou evangélico, ou qualquer tipo de coisa, católico, seja lá o que for, aquilo me desse um poder sobrenatural. Deus, Ele quer ver a nossa obediência, Ele quer ver a nossa fé, Ele quer ver o nosso amor, o nosso temor, a nossa vontade de estar junto. Ele não quer saber dos nossos títulos. Deus trata todos iguais. Não importa o que você tenha, onde você mora, a cor dos teus olhos, a cor da tua pele, o seu sexo, não importa nada.
Deus, Ele te ama e Deus quer estar com você. Talvez nós temos uma legião de pecados, temos sim, mas o Senhor, a partir do instante que nós nos arrependemos e pedimos perdão, é possível nós reconciliarmos essa relação. Agora, quando eu começo a alimentar o meu espírito, eu torno aquele amigo que deixa de estar nos mesmos lugares e que até a feição do rosto muda. Se a gente ir lá em Gálatas 4, versículo 4 e 6, a palavra ela diz assim: assim também nós, antes de ficarmos adultos espiritualmente, fomos escravos dos poderes espirituais que dominam o mundo. E, para mostrar que vocês são seus filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao nosso coração, o Espírito que exclama: Pai, meu Pai. Olha como esse versículo ele é muito esclarecedor. Primeira coisa, adultos espiritualmente. Então é sinal que a espiritualidade ela amadurece, ela cresce com o tempo. Como que nós nos tornamos adultos? Não é? Conforme o tempo ele vai passando. Então, para que eu me torne um adulto espiritual, eu preciso passar um bom tempo na presença de Deus, na palavra de Deus, louvando, adorando, me capacitando, ouvindo pregações, amando, tendo obediência e tudo, e o tempo vai passando e eu não desisto de acreditar, e muito pelo contrário, quanto mais eu escuto, mais eu acredito, menos eu questiono, menos eu reclamo, mais eu agradeço, e a gente vai seguindo junto com Deus, não mais dependendo de pessoas, nem procurando o amor como se ele precisasse ser encontrado. O amor ele não está perdido. O amor não é uma questão de eu encontrar o corpo certo que possa me amar e eu amo. Isso é maluquice. Deus é amor. Então, se nós não somos adultos espiritualmente, tem um outro porém. Nós vivemos em um mundo dominado por poderes espirituais que nos escravizam. Opa, pera lá. Então quer dizer que quando eu me torno adulto espiritual, eu não sou mais escravo do pecado. Beleza? E aí eu consigo caminhar para aquela luz do fim do túnel. Exatamente. Agora, o ponto todo em questão. Se eu não sou adulto espiritual, eu sou escravo desses poderes. Por isso que você não faz o que você quer. Por isso que o tempo inteiro você acha que a culpa é de alguém. Porque o que é escravidão? Não é quando alguém tira o direito à liberdade da outra pessoa, quando ela não tem mais escolha? Eu vou fazer uma pergunta para você. Você sente que você tem escolha? Ou você foi pegando o que sobrou pelo caminho? Se a gente não tem escolha, a gente é escravo. Se a gente pode escolher, eu não sou mais escravo. E a primeira coisa que a gente tem que pensar, às vezes eu tô te fazendo essa pergunta, você tá aí pensando assim, ah, eu gostaria de ter escolhido meu trabalho, gostaria de ter escolhido minha casa, meu marido, bibibi. Não, você pode escolher dentro do teu corpo. Porque se as tuas escolhas envolvem que outras pessoas escolham, tá errado. Você tá ferindo o primeiro direito, onde todo mundo é livre para escolher o que quiser. Você consegue atingir as metas que você coloca? Cria uma disciplina dentro da tua vida. Bom, eu vou acordar todo dia às 6 da manhã, 5:30 da manhã, e vou fazer uma caminhada. Porque isso vai me fazer bem, vai melhorar a minha qualidade de vida. Você tem disciplina para isso? Para planejar o teu dia, a tua alimentação e todas as coisas para você entrar dentro dessa rotina que vai te fazer bem? Ou não, você cria milhões de planos, porque se eu não consigo colocar uma rotina dentro da minha própria vida, você esquece todo o resto. Talvez você esteja achando, porque quer ficar modificando o mundo para o mundo te servir. Isso não existe. Não existe. Isso é um indicativo de escuridão, de imaturidade espiritual, né? De dominação, de escravidão. Agora, como eu sei que eu me tornei um adulto espiritual? Primeiro, porque Deus ele enviou o Espírito do seu Filho para o nosso coração. Então, dentro do nosso coração, o Espírito de Jesus está em nós. E por esse Espírito estar em nós,
nós conseguimos dizer: Pai, meu Pai. Quando a gente pensa e aceita e sente que Deus é nosso Pai, é justamente a marca do Espírito Santo. Quando Jesus ele pergunta para Pedro: quem dizes que eu sou? E Pedro diz: olha, você é o Cristo. Somente o Espírito poderia ter revelado aquilo para Pedro, porque aquilo dentro da nossa natureza não tem sentido. Você chamar de pai outra pessoa que não é teu pai, que maluquice. Mas o meu pai é esse. Por quê? Porque é o Espírito de Jesus que fala por nós. Então Jesus ele está usando da minha palavra para dizer que Deus é pai. Olha que compreensão diferente que às vezes a gente não tem. Quando nós falamos que Deus é pai, é Jesus usando da nossa boca para glorificar, para adorar, para exaltar. Quando é eu falando do meu pai, é meu pai. Quando é Jesus dentro do meu coração falando pai, é ele dizendo pai, a Deus, ao Senhor. Você consegue dizer que Deus é pai? Meu pai, paizinho, Abba pai? Ou não? Para você precisa ter um santo, né? Precisa ter um outro, uma mãezinha, porque eu vi dizendo que Deus é pai. E aí você olha e a tua vida inteira está nesse vale de escuridão e não sai disso, mas você frequenta a igreja, você faz as tuas orações. Eu adoro gente que tem rotina espiritual, né? Mas tudo bem. Você tem uma rotina sentimental, você tem uma rotina de filho, você tem uma rotina. As tuas relações humanas são feitas com rotina, pelo amor de Deus. A relação que nós temos com Deus é a mesma relação que uma pessoa. Então não cria coisa que Deus tem que ser tratado como se fosse alguém. Deus tem que ser colocado junto à mesa. Tem que ter um lugar para Ele dentro de nós, tem que ter um espaço dele, como nós tratamos uma outra pessoa. Não como se ele fosse apertado e espremido em qualquer lugar, com o que sobra, com o que... Não, ele tem que ter o primeiro lugar, é o dele. E não adianta. Sem isso, nós não vamos conseguir sair dessa escuridão. E você pode ser crente de 20 anos e estar lá na escuridão. Por quê? Porque você não tem lido a palavra de Deus e não tem deixado Deus dizer as coisas. Se você diz que Deus é pai, é porque o Espírito Santo está com você. Se a gente vai lá em Gálatas 3, versículo 20, a palavra diz assim: porém, não é preciso haver intermediário quando se está falando de uma só pessoa, e Deus é um só. Nossa, mas pera lá. Porém, não é preciso haver intermediários. Então, para que eu peço para a mãe pedir para o filho? Para que eu peço para o santo pedir para a mãe pedir para o filho? Por que eu peço para o padre pedir para o pipi? Não, eu vou no pastor para pedir para o pastor, para pedir para não sei o quê, para pedir oração para o pipi. Ué, pera lá. Por que a palavra fala? Porém, não é preciso haver intermediários. Cara, então não é para ter intermediário. É eu com Deus, é relacionamento. É meu pai, paizinho, ó, vamos conversar aqui. Ah, mas eu não tenho intimidade. Não tem problema, intimidade. Como que você conheceu os teus amigos? Não foi conversando? Ô, prazer, meu nome é fulano, e aí, tudo bem? Ô, você gosta do quê? Conversando. Pô, a gente conversa com estranho na rua e não consegue conversar com Deus para falar com alguém que pode resolver o teu problema? Ah, mas é que eu aprendi assim, então desaprende. Porque se você quiser continuar andando pelo vale de escuridão, você nunca vai conseguir falar pai, paizinho. Nunca vai falar que Deus é pai. Ah, porque eu gosto da mãezinha. Não, Deus é pai, não tem intermediário. Ah, mas Jesus, ele é o Filho de Deus, nasceu por uma mulher, ela teve o papel dela, ela teve o propósito, teve tudo. Mas é Jesus que foi o escolhido. E ele tem que ser respeitado. Então para de nivelar o evangelho pela maluquice da cabeça de vocês. Cara, porém não é preciso haver intermediários. Qual é a dificuldade? Se está falando de uma pessoa e Deus é um só. Qual é a dificuldade de conversar com Jesus? Você vê que você gasta mais tempo querendo explicar algo que Deus deixou muito claro, mas muito claro. E o que acontece quando eu coloco Jesus em primeiro lugar, eu continuo nessa rotina espiritual, me torno um adulto espiritual, não sou mais escravo do pecado? Gálatas 4, versículo 7. Assim,
vocês não são mais escravos, vocês são filhos. E já que são filhos, Deus lhe dará tudo o que Ele tem para dar aos seus filhos. Por isso que a vida do teu amigo, que antes era ali junto com você, o Zé Droguinho, o Zé Pinguinho, o Zé lá, seja o que for, mudou, e a tua não. Por quê? Porque ele continuou buscando a Deus, continuou caminhando para longe, permitindo que a palavra o lapidasse, que a palavra o mostrasse, que a palavra o conduzisse, e ele saiu daquela escravidão e se tornou filho de Deus. E ao se tornar filho, ele recebeu tudo que o Senhor tem para dar para os seus filhos. Sua vida não muda porque você não quer ser filho. Sua vida não muda porque você não quer deixar Jesus ser Jesus. Você não quer aprender com a palavra, você não quer criar algo novo que possa trazer algo novo. Cara, todos os dias eu trago alguma coisa que dá para transformar a vida. E não porque eu sou melhor que alguém, mas porque as minhas palavras contêm as palavras de Deus. Elas são baseadas, são inspiradas, são instruídas pelo Senhor. Palavras que me tiraram desse vale de escuridão e hoje eu transmito às pessoas para que elas possam seguir o mesmo caminho. Só quem teve depressão sabe o quanto é ruim se sentir deprimido, o quanto é ruim se sentir doente, o quanto é ruim se sentir desanimado, desamparado, o quanto é ruim se sentir sozinho. E é isso que motiva. Não é para ganhar dinheiro, não é para ganhar like, não é para ganhar nada. Muito pelo contrário. Se eu fosse olhar o que isso traz para a minha vida, entre aspas, se fosse da forma mundana, né? Que a gente dá uma com a mão e quer receber com a outra. Não me traz nada. Mas, enquanto pessoa, enquanto aquele que caminhou sozinho por muito tempo, porque não teve ninguém que pudesse trazer a palavra, ninguém que pudesse olhar nos meus olhos e dizer, meu, tá errado, tá errado. E a coisa mais difícil que tem, você sabe o que é? Não é a gente ler a palavra de Deus e aceitar o que Deus fala, mas é aguentar aquele monte de crente chato que não lê a palavra e quer falar de religião, que quer ficar debatendo Cristo, mas não tem Cristo, quer falar do que acha, mas não tem nada, não se embasa em nada, só em opinião. A maior parte das frases que eu vejo que as pessoas postam usando a palavra Deus, 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 cara, é esoterismo. É esotérico aquilo. Por quê? Porque não tem fundamentação bíblica. Por mais que eu olhe aquilo e fale, porra, desculpa, mas, olha, isso é legal, mas pode mudar a tua vida? Só tem transformação a partir do instante que o Espírito Santo estiver em mim. É esse Espírito que permite falar que Deus é Pai. É esse Espírito que permite eu conversar com Jesus como irmão e me sentir filho de algo maior. É justamente isso que nós buscamos, é isso que nós procuramos. Você acha que eu gosto de ficar aqui, sério mesmo, falando pra você, olha, é Jesus, é chato. E ainda tem gente chata que vai ficar, você quer? Meu, pega na palavra de Deus, vamos conversar sobre palavra? Pega na palavra. Vamos imaginar que a gente assistiu um filme e eu te pergunto assim, qual parte do filme você gostou? Aí você me conta uma parte que não tem no filme. Essa parte não tem no filme. Ah, mas foi a que eu gostei, mas então não faz parte do mesmo filme. É a mesma coisa que faz, não consegue pegar a palavra para mostrar na palavra, ó, tá na palavra. Não tá na palavra. Não está na palavra. Não está na palavra, então não é o mesmo filme. Por isso que não muda, por isso que não sai disso. Essa luz, ela existe? Existe e sempre existiu e está lá esperando. Enquanto ainda nós temos tempo. Chega um tempo que não tem mais tempo. Mas para que eu possa alcançá-la, atingi-la, eu preciso permitir que a palavra me guie. E quando você ouve as minhas palavras, você ouve as palavras do Senhor. Eu uso o meu testemunho de vida para mostrar, olha, eu era assim, eu sentia assim, mas hoje eu não sinto mais. Posso me considerar um adulto espiritual? Não posso. Sabe por quê? Porque eu me converti, vamos imaginar, 13 anos. Então eu sou um adolescente espiritual, mas eu quero permanecer. Já li 6 vezes, eu tô na 6ª vez que eu comecei a ler a Bíblia de novo. E eu quero continuar a ver quantas vezes até eu terminar essa jornada eu vou ter lido. Com o maior orgulho, com o maior prazer, com a maior alegria.
A minha satisfação é estar na presença de Deus. A minha satisfação, o Senhor é quem me sustenta, o meu Pai, quem não me decepciona, quem não me abandona, quem faz questão de que eu esteja com Ele, quem me procura, independente das condições. E essa é a relação que o Senhor quer ter. Enquanto você está me mendigando, e a palavra diz, olha, eu vou te dar tudo que eu tenho para os meus filhos, mas você precisa aqui falar, Pai, mas por Jesus está no teu coração, não porque você colocou outras pessoas no lugar dele. Será que é tão difícil aceitar isso? Não dá para entender. Sério, não dá para entender. Qual o problema de colocar Jesus no lugar dele e sair dessa escuridão? Não seja mais escravo. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que o Senhor possa tocar o seu coração, que o Senhor possa te fazer dizer Pai, Paizinho, que você possa sentir nesse instante tudo aquilo que o Senhor tem para te dar. Todas as vezes que nós sentimos paz, é a presença de Deus. Todas as vezes que nós sentimos esperança, é a presença de Deus. E isso não custa nada. O amor não custa nada. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.